Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula do Instituto. Nós, este ano, estaremos estudando o Velho Testamento. E antes de entrarmos propriamente disto no Velho Testamento bíblico, nós iniciaremos com a pérola de grande valor, com Moisés 1 e Abraão 3. Esses relatos nos dão valorosos insights a respeito desse acontecimento tão histórico que foi a criação da terra e como o Senhor opera com os filhos dos homens. O eminente professor de Yale e estudioso da literatura judaica, Harold Bloom, chamou o livro de Moisés e o livro de Abraão de duas das obras mais surpreendentes e negligenciadas das escrituras Sud. Com a grande profusão de publicações nas décadas desde que fragmentos de papiros egípcios foram redescobertos no Museu Metropolitano de Arte, nós começamos a ver uma reparação para a negligência anterior com o livro de Abraão. Agora, felizmente, devido à maior disponibilidade dos manuscritos originais e a novos estudos detalhados de seu conteúdo, o livro de Moisés também está começando a receber o reconhecimento que merece. O que o professor Bloom achou tão surpreendente no livro de Moisés? Ele disse que ficou intrigado com o fato de muitos de seus temas serem notavelmente semelhantes às sugestões antigas, embora não tenha expressado nenhum julgamento, de um jeito ou de outro, sobre a autenticidade das escrituras Sud. Ele encontrou enorme validade na maneira como esses escritos recapturam elementos cruciais da antiga religião judaica que deixaram de estar disponíveis tanto para o judaísmo normativo quanto para o cristianismo, e que sobreviveu apenas em tradições esotéricas que provavelmente não tocaram Joseph Smith diretamente. Em outras palavras, o professor Bloom achou uma grande maravilha que Joseph Smith pudesse ter criado por conta própria um livro moderno que se assemelha tanto aos antigos ensinamentos judaicos e cristãos. A avaliação de Hugh Nibley sobre o gênio que resplandece na pérola de grande valor também merece ser repetida. Houve alguma vez um exemplo mais ousado de erudição extrema do que o anúncio de Joseph Smith sobre a publicação iminente de sua tradução do Livro de Mórmon a partir das placas de ouro às quais ele havia sido apresentado por um anjo? Em menos tempo do que um estudante universitário leva para produzir um trabalho acadêmico respeitável e após críticas devastadoras na imprensa, o agricultor de 25 anos do interior do estado de Nova York preparou um livro de 588 páginas que abrangia todos os principais aspectos da vida de uma civilização antiga ao longo de um período de 1000 anos e foi diligentemente em colocá-lo nas mãos de um público invencivelmente hostil. A resposta à nossa pergunta inicial, aliás, é sim, houve outra empreitada ainda mais ousada. 5 anos depois, quando Smith superou seu primeiro esforço ao apresentar relatos em primeira mão dos antigos líderes das 7 principais dispensações da história sagrada. As histórias separadas variam em extensão de capítulos únicos a 11 páginas, 5 capítulos do livro de Abraão. Os livros de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Joseph Smith, cada um dando um relato em primeira mão de sua dispensação, podem agora ser desafiados e testados por uma biblioteca de antigos escritos apócrifos, que Geza Vermeer chama de a Bíblia reescrita. Em uma época em que esses escritos apócrifos eram quase totalmente desconhecidos do mundo, Joseph Smith podia ser o seu eu habitual, inabalavelmente confiante. Mas hoje, temos a biblioteca de textos para apoiá-lo ou refutá-lo. Após todos esses anos,
É uma surpresa saber que o livro de Moisés apareceu no mesmo ano da publicação do livro de Mórmon, o primeiro capítulo sendo entregue no mesmo mês de sua publicação. E é um tipo de livro totalmente diferente, em outro estilo, de outro mundo. Isso põe fim aos argumentos tolos sobre quem realmente escreveu o livro de Mórmon, pois quem quer que tenha produzido o livro de Moisés teria sido um gênio ainda maior. Será que a grande última dispensação seria trazido com formas e cerimônias antigas e desgastadas? Uma dispensação é um período da história do mundo durante o qual a Igreja de Deus, com seus convênios e ordenanças, está na Terra. No esquema apocalíptico das coisas, é um período comparativamente breve de luz após um longo período de trevas. Qual seria um estandarte apropriado para anunciar e inaugurar um tempo tão feliz? A única civilização que habita o mundo hoje, para onde quer que vá, vê apenas a si mesma, um grande clichê limitador, no qual só se pode pensar o que está sendo pensado e fazer apenas o que está sendo feito. Ela não consegue nem imaginar uma nova ordem, muito menos fornecê-la. Como um pesado galeão, ela avança penosamente em uma escuridão cada vez mais profunda, impulsionada de tempos em tempos por promessas de uma nova ordem, novo método, nova educação, novo acordo, nova vida, nova cura, nova luz, novo caminho, etc. Mas perdendo ímpeto repetidamente à medida que os ventos fugazes se extinguem rapidamente, deixando a velha barcaça à deriva, na melhor das hipóteses, em direção ao alvorecer do nada. De que fonte podemos buscar conforto? De nenhuma, neste globo distraído. Veio de fora, disseram assim os mormons. O longo, longo silêncio foi quebrado por um anjo do alto. Imediatamente o mundo inteiro explodiu em um grande escárnio. Testemunho suficiente da total novidade da coisa. Eis algo completamente estranho e retrógrado a tudo que o mundo ensinava e acreditava. Ninguém poderia ser obrigado a levá-lo a sério se não fosse pelo fato de que ele se apresentou a um mundo incrédulo com riquezas ilimitadas em suas mãos. Também é de se admirar, com a extensão em que suas palavras reverberam com os ecos da antiguidade, e não menos significativamente, com as verdades mais profundas de nossa experiência pessoal. De fato, não só podemos afirmar que o livro de Moisés resiste bem a um exame minucioso, mas sim que, como um fractal cujos padrões autossimilares se tornam mais maravilhosos quanto mais de perto se observa, o brilho de sua inspiração resplandece de forma mais impressionante, sob luz intensa e alta ampliação. A glória nos detalhes. Um excelente exemplo de tal inspiração é Moisés 1, um dos capítulos mais notáveis das Escrituras, embora sirva como uma excelente introdução aos capítulos subsequentes que descrevem a criação e a queda. Seu prólogo e epílogo separados sinalizam seu status como uma revelação que pode ser compreendida por si só. Os eventos descritos aparentemente ocorreram algum tempo depois que Jeová chamou Moisés da sarça ardente, mas antes que ele retornasse ao Egito para libertar os filhos de Israel. Embora vários dos episódios individuais do capítulo sejam muito conhecidos, o confronto de Moisés com Satanás, sua visão abrangente da terra e de todos os seus habitantes e a declaração de Deus sobre sua obra e glória, a forma como todas essas peças se unem perfeitamente em um todo coerente tem sido geralmente subestimada pelos leitores das Escrituras. Agora é bastante evidente, no entanto, que o esboço dos eventos em Moisés 1 se encaixa perfeitamente na tradição da antiga literatura sobre a ascensão celestial e sua relação com a teologia, os ritos e as ordenanças do templo. É significativo que este relato tenha sido revelado a Joseph Smith
mais de uma década antes da investidura completa do templo ser administrada a outros em Nauvoo. A ascensão celestial no mundo antigo. Embora as histórias de ascensão celestial apresentem semelhanças importantes com as práticas do templo, elas reivindicam ser algo mais. Enquanto os antigos rituais do templo retratam dramaticamente uma jornada figurativa à presença de Deus, a literatura da ascensão conta as histórias de profetas que vivenciam encontros reais com a divindade dentro do templo celestial. A conclusão ou cumprimento dos tipos e imagens nas ordenanças do sacerdócio terreno. Nesses encontros, o profeta pode ter uma visão da eternidade, participar da adoração com os anjos e receber certas bênçãos que são garantidas pela voz do próprio Deus. Vocês podem ver nesta figura uma experiência desse tipo relatada em tradições sobre Maomé. Os mecânicos céticos pediram que ele confirmasse a autenticidade de sua profecia, ascendendo ao céu e lá recebendo um livro sagrado. Nisso, ele deveria se conformar a um modelo ilustrado por muitas lendas ainda existentes, a respeito de Enoque, Moisés, Daniel, Mani e muitos outros mensageiros que ascenderam ao céu, encontraram Deus e receberam de sua mão direita um livro de escrituras contendo a revelação que deveriam proclamar. Durante sua viagem noturna, Isra, o anjo Gabriel o fez montar em Burak, um corcel alado, que o levou ao horizonte e então, num instante, ao monte do templo em Jerusalém. No portão da guarda, Ismael pergunta o nome de Maomé e indaga se ele é de fato um mensageiro verdadeiro. Depois de ter dado uma resposta satisfatória, Maomé teve permissão para ascender gradualmente das profundezas do inferno ao mais alto dos 7 céus em uma escada de ouro, Miraj. Nos portões do templo celestial, um anjo da guarda perguntou novamente quem ele era. Gabriel apresentou Maomé, que então teve permissão para entrar nos jardins do paraíso. As viagens celestiais descritas em relatos atribuídos a profetas e místicos têm sido reproduzidas em rituais desde tempos imemoriais, especialmente em práticas relacionadas à iniciação de reis. Todas as evidências parecem indicar uma ampla continuidade cultural em todo o Levante, que é a região que engloba a Síria, a Jordânia, Israel, a Palestina, o Líbano e o Chipre, no qual o candidato à realeza passava por uma jornada ritual destinada a conferir um status divino como filho de Deus e permitindo-lhe, ex officio, acesso direto aos deuses. Todos os outros sacerdotes eram estritamente representantes. Os estudiosos debatem há muito tempo o significado de fragmentos dispersos de rituais de realeza sagrada no Velho Testamento, especialmente nos Salmos. Descobertas em Qumran e Dura Europos sugerem que em pelo menos algumas linhagens da tradição judaica, esses rituais foram democratizados, permitindo que membros da comunidade participassem do que Fletcher Louis chama de sacerdócio angelomórfico, e uma forma rotineira de culto transformador que ritualmente os levava à presença de Deus. Em contraste com textos que descrevem, seja em visão ou forma ritual, uma ascensão temporária dos vivos ao céu, seguida de um retorno à terra, Ginsberg resume as tradições judaicas sobre a ascensão final da alma ao céu após a morte. Uma diferença entre o relato de Ginsberg e a história de Maomé é que o Jardim do Éden ou Paraíso é retratado como uma mera parada e não como um local de repouso permanente. As almas de todos os homens devem passar por ele após a morte, antes de alcançarem seu destino final. Pois as almas dos falecidos devem passar por 7 portais antes de chegarem ao céu,
Arabot. Lá, as almas dos piedosos são transformadas em anjos e lá permanecem para sempre, louvando a Deus e contemplando a glória da Shekinah, a presença divina. O primeiro portal é a caverna de Macpela, nas proximidades do paraíso, que está sob os cuidados e supervisão de Adão. Se a alma que se apresenta no portal for digna, ele clama: abra espaço, você é bem-vinda. A alma então prossegue até chegar ao portão do paraíso, guardado pelos querubins e pela espada flamejante. Se não for considerada digna, é consumida pela espada. Caso contrário, recebe um passe que a admite ao paraíso terrestre. Lá, há uma coluna de fumaça e luz que se estende do paraíso até o portão do céu e depende do caráter da alma se ela pode subir por ela e alcançar o céu. O terceiro portal, Zebul, fica na entrada do céu. Se a alma for digna, o guarda abre o portal e a admite ao templo celestial. Miguel a apresenta a Deus e a conduz ao sétimo portal, Arabot, dentro do qual as almas dos piedosos, transformadas em anjos, louvam o Senhor e se alimentam da glória da Shekinah. Fontes maniqueístas afirmam explicitamente que os rituais realizados em vida prefiguram as ações que os discípulos realizarão após a morte, quando, no momento da sua vinda, o anjo que detém o prêmio da vitória estende-lhe a mão direita e o tira do abismo de seu corpo e o acolhe com beijo e amor. Essa alma será aperfeiçoada e multiplicada na casa dos viventes, com os deuses, os anjos, todos os apóstolos e os escolhidos, e ele recebe a coroa, glória na vida eterna. Em consonância com o padrão básico do templo e as histórias de ascensão celestial, o relato de Moisés conta como ele desce em visão de sua primeira morada no mundo espiritual e então empreende um retorno gradual ao Pai. Vocês podem ver agora nesse gráfico o que nós vamos a seguir discutir. Prólogo. Os versículos 1 e 2 fornecem o tipo de abertura que Turner chama de anúncio da trama. Não um relato do que está acontecendo no momento, mas sim um breve resumo antecipatório dos principais eventos do restante da história. Nesse caso, o prólogo descreve como Moisés será arrebatado para uma montanha extremamente alta, onde receberá a glória de Deus e, após conversar com ele face a face, entrará em sua presença. Depois, Moisés no mundo espiritual, versículos 3 a 8. Após o prólogo, Moisés recebe uma descrição dos atributos de Deus e uma confirmação de seu chamado à obra para a qual ele havia sido preordenado como filho de Deus, à semelhança do unigênito. Em seguida, é-lhe mostrado o mundo sobre o qual foi criado, referindo-se ao reino espiritual pré-existente e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados, em paralelo à visão de inteligências organizadas dada a Abraão. A seguir, Moisés cai por terra, versículos 9 a 11. Tendo deixado a presença de Deus e não estando mais revestido de sua glória, Moisés cai por terra, significando, primeiro, que ele desmoronou em fraqueza e, segundo, que desceu novamente à relativa escuridão do mundo celestial, recapitulando assim a jornada de Adão e Eva, e aterrissando, como Nibley coloca, como um homem natural. Moisés é então deixado por conta própria para ser testado em um encontro dramático com Satanás. E aí, Moisés derrota Satanás, versículos 12 a 23. Prefigurando o seu encontro posterior com Cristo no deserto, Satanás tenta Moisés, agora em um estado fisicamente enfraquecido, a adorá-lo. Um contexto de ordenanças do sacerdócio está implícito. Por exemplo, tendo banido Satanás pelo poder do unigênito, um motivo ligado em fontes antigas ao batismo, Moisés é cheio do Espírito Santo. Então Moisés invoca a Deus e é respondido por uma voz por trás do véu celestial. Versículos 24 a 26. Continuando a avançar,
Moisés invoca o nome de Deus em oração sagrada. Desde o momento em que caiu por terra, Moisés não pôde mais falar face a face com o Senhor, tendo sido excluído de sua presença. Após sua oração, porém, Moisés é respondido por uma voz vinda de detrás do véu celestial, enumerando bênçãos específicas. Em sua discussão sobre os primeiros rituais cristãos e judaicos do templo, Vednes observa que a oração abre o véu para permitir que alguém desfrute da presença de Deus. No véu celestial, Moisés então vê a terra e todos os seus habitantes, versículos 27 a 30. Enquanto a voz ainda falava, Moisés tem permissão para ver a superfície interna do véu celestial e ali contempla cada partícula da terra, todos os seus habitantes e muitas terras, cada uma chamada terra. Moisés permanece então na presença do Senhor, versículos 31 a 40. A sequência culminante da visão começa nesse versículo 31, quando Moisés, tendo continuado a indagar ao Senhor, chega para ficar em sua presença. Deus fala com Moisés face a face, descrevendo seus propósitos para esta terra e seus habitantes. Moisés então vê os eventos da criação, da queda e como o plano de redenção foi dado a Adão e Eva, conforme registrado nos capítulos 2 a 5 do livro de Moisés. Agora então nós veremos um paralelo de Moisés 1 com o Apocalipse de Abraão. Nós vamos explorar as relações significativas entre o primeiro capítulo do livro de Moisés e o Apocalipse de Abraão. O Apocalipse de Abraão narra a jornada visionária de Abraão a mais alto céu, onde ele aprende os segredos da criação e recebe uma grande visão, que inclui uma história do mundo e uma visão dos espíritos que existiam com Deus antes da criação. Acredita-se que o documento seja de origem judaica, embora tenha sido preservado por mãos cristãs. É notável que a primeira publicação de uma tradução para o inglês tenha sido na revista Improvement Era, da Igreja, em 1898. Vejam essa imagem. Ela nos mostra a primeira página de uma rara edição facsímile do Codex Silvestre, Silvestrov Svod, o manuscrito mais antigo e o único independente com o texto completo do Apocalipse de Abraão. Está escrito em eslavo antigo e data do século XIV. A maioria dos estudiosos data a composição do texto original em hebraico ou aramaico algumas décadas após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., embora possa conter tradições mais antigas. Uma das características únicas do Codex Silvestre é sua série de belas ilustrações coloridas. Além do manuscrito original guardado em Moscou, na Rússia, há apenas 2 cópias da edição facsímile contendo as ilustrações, uma localizada em Munique e a outra em Oxford. Embora uma das ilustrações tenha aparecido anteriormente em um artigo de Hugh Nibley, o conjunto completo de 6 ilustrações não foi publicado há mais de um século. As ilustrações são valiosas, porque lançam luz sobre como os cristãos medievais do Oriente entendiam o texto. Em alguns casos significativos, fica claro que esses cristãos interpretaram essas histórias de maneira diferente do editor do texto do primeiro ou segundo século. Vejam agora essa ilustração. Ela acompanha uma história sobre como a casa de Terá, pai de Abraão, foi destruída por fogo vindo do céu porque ele persistiu na idolatria. Abraão, com uma auréola ao redor da cabeça, está à esquerda, vestindo uma túnica verde sobre o ombro esquerdo, indicando seu status sacerdotal. Observe a lua crescente na meia esfera azul no topo, representando a presença de Deus. Ainda não se entende por que a lua aparece aqui, embora se tenha sugerido uma influência dos Bogomilos, uma seita cristã que floresceu anteriormente
na região onde o manuscrito foi composto, a saber, na Bulgária. Abraão aqui aparece com um grupo de animais sacrificiais. Observem nessa ilustração. Sua túnica agora cobre ambos os ombros. A divindade forma um gesto com as duas mãos. Isso pode estar relacionado à prática na antiga Israel, onde o sumo sacerdote transferia os pecados do povo para o bode expiatório em uma ação ritual envolvendo ambas as mãos. A figura à direita é Yahroel, um anjo da presença, cujo nome conota o Senhor Deus, o nome divino, e cujo corpo, rosto e cabelo também são uma reminiscência do próprio Deus. O turbante, a túnica azul e o bastão dourado lembram uma figura real de sumo sacerdote. O Apocalipse de Abraão descreve Yahroel como homem e pássaro. Neste e em textos relacionados, outros seres angelicais, incluindo Satanás, também são descritos como pássaros. Isso se mostra um detalhe intrigante à luz da representação do anjo do Senhor, no extremo direito do facsímile 1 do livro de Abraão, como um pássaro, como podem conferir. No livro de Abraão, o jovem profeta é salvo pelo anjo da sua presença, que se declara Jeová. Agora, nós vamos examinar em detalhes paralelos específicos, frase por frase, tanto na formulação específica quanto na estrutura geral entre os dois textos. Assim como o livro de Moisés, o primeiro capítulo do Apocalipse, propriamente dito, começa com uma cena em uma alta montanha. Como observa Thomas, o essencial em tais relatos é sugerir um lugar suficientemente alto para a atividade do templo. No Apocalipse de Abraão, a montanha é um lugar de sacrifício. O profeta veste novamente suas vestes sacerdotais ao realizar o sacrifício. Em contraste com a explosão de chamas que destruiu a casa de Terá, vocês podem ver aí na figura o fogo divino que consome o sacrifício, nesta ilustração, denota a aprovação e a aceitação de Deus. Observe o gesto de bênção mostrado pela mão de Deus, que alcança através do véu dos céus. Nesse caso, o véu é decorado com uma única estrela ou sol. Em consonância com o antigo livro pseudoepígrafo, o livro de Abraão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma que o conhecimento sobre a chave do poder, referente a outros planetas, foi revelado por Deus a Abraão quando ele ofereceu sacrifício sobre um altar que havia construído ao Senhor. Embora não esteja explicitamente detalhado nas Escrituras, é fácil imaginar que Moisés também possa ter oferecido sacrifício na montanha antes de receber sua visão. Tanto no livro de Moisés quanto no Apocalipse, o profeta recebe uma descrição da majestade de Deus. É o que chamamos de aretologia. Como os dois profetas encontraram o favor de Deus, eles recebem um título e uma comissão especiais e terão permissão para ver uma visão da eternidade. Tanto em Moisés 1 quanto no Apocalipse de Abraão, o profeta recebe a promessa de uma visão das coisas da eternidade. Embora em sequência um tanto diferente, ambos os relatos incluem uma visão do mundo espiritual. O livro de Moisés diz que em seguida lhe é mostrado o mundo sobre o qual ele foi criado, referindo-se ao reino espiritual pré-existente e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados. Da mesma forma, no Apocalipse, Abraão verá uma grande multidão de homens, mulheres e crianças antes que viessem a existir. No livro de Abraão, o Senhor aponta os muitos nobres e grandes que foram escolhidos antes de nascerem. Da mesma forma, no Apocalipse de Abraão, um grupo pré-mortal de espíritos é separado para nascer de Abraão e ser chamado de povo de Deus. Após sua visão inicial, ambos os profetas experimentam uma queda à terra,
que os deixa vulneráveis à vontade do adversário. Abraão é levado a dizer: Eu caí sobre a terra, pois não havia mais forças em mim, em paralelo com as palavras de Moisés 1, onde ele caiu sobre a terra e perdeu sua força natural. Embora você ou eu pudéssemos ter passado rapidamente por essa cena, pensando nela ser de pouco interesse, foi claramente um evento significativo para o ilustrador. Vejam aí, que o considerou importante o suficiente para merecer uma representação visual separada. A cena mostra Abraão sendo erguido do sono, ou talvez da morte, pela mão de Yahoel, que, usando a mão direita, o levanta firmemente pelo pulso. Os raios que emanam da mão de Deus transmitem o espírito da vida, lembrando a criação de Adão, quando Deus soprou o fôlego da vida no primeiro homem e ele se tornou um ser vivente, alma. Reforçando a interpretação desta cena a partir das visões de Moisés e Abraão, estão representações paralelas do Cristo ressuscitado, levantando os mortos pelo mesmo gesto. Antecipando seu encontro posterior com Cristo no deserto, Satanás tenta o profeta, em seu estado fisicamente debilitado, a adorá-lo. A tentativa de Satanás de disfarçar sua identidade torna-se evidente. Desprovido tanto da glória divina quanto da herança celestial, o diabo é fácil e humilhantemente exposto. Em palavras quase idênticas, o livro de Moisés e o Apocalipse de Abraão relatam que Satanás é instruído a partir e cessar seu engano. Satanás é lembrado de que a glória que outrora possuía, agora pertence a Moisés e a Abraão. As palavras de Moisés constituem uma segunda exposição humilhante de Satanás, um anúncio de que Moisés, na verdade, é o que seu adversário falsamente alega ser. Em ambos os textos, Satanás é fortemente instruído pela segunda vez a partir. A resistência contínua de Moisés e Abraão exige uma mudança drástica de táticas. Nas palavras de Nibley, Satanás abandona sua célebre, mas agora inútil, sutileza e lança um ataque frontal de fúria satânica, um tremendo acesso de raiva. Culpando sua vítima pretendida por todos os seus problemas, uma história paralela na versão armênia da vida de Adão e Eva registra que Satanás chorou alto enquanto vociferava em autopiedade, e a versão latina o descreve gemendo. O relato georgiano destaca a intenção manipuladora das artimanhas do diabo, afirmando que ele começou a chorar com lágrimas forçadas. Nibley preenche uma lacuna paralela à rejeição final de Satanás por Moisés com uma passagem do antigo livro de 1 Enoque. Em tradições relacionadas, Satanás e Caim são ambos conhecidos como abaladores da terra, que fazem o chão tremer sob seus pés. No entanto, no final de todas essas histórias, esses espelhos da maldade são eles mesmos os que ficam abalados e tremendo na derrota. Após sua oração, Moisés é respondido por uma voz vinda do além do véu celestial, prometendo que ele se tornará mais forte do que muitas águas, como se ele fosse Deus. Da mesma forma, neste ponto, o Apocalipse nos diz que Abraão ouve um som ou voz como o som de muitas águas. A declaração de que Moisés foi arrebatado, formulada no que é chamado de passiva divina, revela que sua ascensão foi realizada pelo poder de Deus e não pelo seu próprio poder. Tal formulação pode, às vezes, implicar um contexto de ordenanças do sacerdócio. Por exemplo, em outro lugar, somos informados de que Adão foi arrebatado pelo Espírito do Senhor na água e batizado. Observe que o apóstolo Paulo, assim como Moisés e Abraão, também foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui, vemos Abraão e Jacó, nesta figura, ascendendo ao céu nas asas de duas das aves providenciadas por Deus na época do sacrifício.
A imagem da ascensão nas asas de pássaros é uma convenção que remonta a pelo menos 2000 anos. Mais uma vez, Jacó segura Abraão firmemente pelo pulso, usando a mão direita. Observe também a mão da bênção divina do céu e o véu marcado com uma estrela ou sol, juntamente com outras marcas que ainda não se conseguiu decifrar. Um paralelo que liga a experiência de Moisés à de Abraão no Apocalipse é encontrado em 1 Nefe 11:1, onde Nefe foi arrebatado no Espírito do Senhor, sim, a uma montanha extremamente alta que ele nunca tinha visto antes. Nefe disse mais tarde que sobre as asas do seu espírito, meu corpo foi levado sobre montanhas extremamente altas. Assim como o Codex Silvestre mostra Abraão sendo elevado ao céu nas asas de um pássaro. Em Moisés 1:27 lemos: E aconteceu que, estando a voz ainda falando, Moisés lançou os olhos e contemplou a terra. Notavelmente, a frase do livro de Moisés, enquanto a voz ainda falava, é paralela a uma frase quase idêntica, e enquanto ele, o anjo, ainda falava, no Apocalipse de Abraão. Em ambos os casos, a frase parece ser uma expressão codificada, relacionada a uma troca de palavras enquanto alguém se prepara para passar de um lado para o outro do véu celestial. No caso do Apocalipse, a frase precede imediatamente a recitação, por Abraão, de certas palavras que lhes foram ensinadas pelo anjo em preparação para sua ascensão, a fim de receber uma visão da obra de Deus. Nesses relatos, uma vez que uma pessoa tenha sido completamente testada, a última frase de boas-vindas lhe é dirigida: que ele suba. Significativamente, após a ascensão de Abraão, quando ele atravessa novamente o véu celestial, na direção oposta, em seu retorno à terra, a expressão "e enquanto ele ainda falava" reaparece. A mudança de perspectiva quando Moisés passa para cima, através do véu celestial, é relatada com sutil beleza no livro de Moisés. Anteriormente, enquanto estava na terra, Moisés havia levantado os olhos para o céu. Agora, após ascender ao céu, ele baixou os olhos para ver a terra e todos os seus habitantes. Da mesma forma, Abraão é instruído: olha agora para o firmamento sob teus pés e contempla a criação e aqueles que a habitam. A visão de Moisés está perfeitamente alinhada com relatos antigos que falam de um projeto da eternidade que é elaborado antecipadamente e mostrado no interior do véu celestial. Barker escreve: aqueles que passaram além do véu se encontraram fora do tempo. Quando Rabi Ismael ascendeu e olhou para trás, viu a cortina na qual estavam representados o passado, o presente e o futuro. Todas as gerações até o fim dos tempos estavam impressas na cortina do onipresente. Eu as vi todas com meus próprios olhos. Da mesma forma, Enoque foi levado por 3 anjos e colocado em um lugar alto, de onde viu toda a história passada, presente e futura. Moisés testemunhou toda a sua história, do começo ao fim, como Adão, Enoque, o irmão de Jared, João o amado e outros. Moroni ensinou que aqueles com fé perfeita não podem ser impedidos de entrar no véu, isto é, não podem ser impedidos de passar pelo véu, significando o véu celestial, por trás do qual Deus habita, cuja contraparte terrena é o véu do templo, que separa o lugar santo do santo dos santos. Vendo tudo isso, Moisés pergunta: diga-me, peço-te, por que essas coisas são assim? Da mesma forma, Abraão pergunta: eterno, poderoso, por que ordenaste que fosse assim? Nesse ponto, observamos uma diferença significativa entre o livro de Moisés e o Apocalipse de Abraão. Por um lado, Moisés receberá uma resposta parcial à sua pergunta sobre como Deus criou essas coisas por meio de uma visão da criação. Ele também será informado sobre por que essas coisas são assim. Por outro lado,
No Apocalipse de Abraão, o diálogo entre Abraão e o Senhor centra-se não na criação e no propósito do universo, mas sim no que teriam sido, para o presumido redator do primeiro século, eventos recentes de interesse local, incluindo a destruição de Jerusalém e seu templo e o futuro de Israel. De fato, esse parece ser exatamente o tipo de material que tal redator poderia ter inserido aí no texto. Em contraste, as perguntas encontradas no livro mãe islâmico fornecem um paralelo mais próximo com as encontradas no livro de Moisés. Meu Senhor, de onde ele fez os espíritos? Qual foi a origem de sua criação? Então o profeta está na presença de Deus. A concessão do privilégio a Moisés de ver Deus encontra paralelo tanto em relatos do Velho Testamento, como Isaías e Ezequiel, quanto em escritos pseudoepígrafos, como 1º Enoque. Em uma segunda grande diferença com o livro de Moisés, no entanto, o Apocalipse de Abraão rejeita explicitamente qualquer visualização de Deus e insiste apenas na revelação da voz divina. O redator do Apocalipse parece estar argumentando um ponto teológico importante para ele, quando faz Jacó dizer a Abraão: o Eterno, ele mesmo você não verá. Assim como Moisés vê os eventos da criação e da queda, o Apocalipse de Abraão descreve como o grande patriarca olhou para baixo para ver os assuntos do que é chamado na revelação moderna de reinos de ordem inferior. A voz do Senhor ordenou a Abraão que olhasse, e uma série de véus celestiais se abriram sob seus pés. Como Moisés, Abraão vê o plano celestial para a criação que foi retratada na antiguidade nesta expansão, sua realização na terra, o jardim do Éden e os espíritos de todos os homens, com alguns preparados para nascerem de Abraão e serem chamados povo de Deus. Quando Abraão é novamente instruído a olhar para a imagem, ele vê Satanás incitando a queda de Adão e Eva, assim como Moisés viu esses eventos após sua própria ascensão celestial. De grande interesse para nossa aula hoje é o fato de que, em explícita contradição com o texto do Apocalipse de Abraão, o ilustrador cristão do século XIV, do Codex Silvestre, não teve escrúpulos em representar Deus visualmente. Barker observa: ver a glória da presença do Senhor, ver além do véu, era a maior bênção. O sumo sacerdote costumava abençoar Israel com as palavras: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Ver a glória, porém, tornou-se controverso. Ninguém sabe dizer por quê. Há uma linha no Velho Testamento que se opõe absolutamente a qualquer ideia de ver o divino. Por outro lado, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E João viu alguém assentado no trono. Não pode haver dúvida sobre a posição dos primeiros cristãos a respeito disso. Nessa ilustração, a figura centrada no trono parece ser Cristo. Sua identidade é indicada pelas marcas cruciformes em sua auréola. Atrás dele, senta-se outra figura, talvez aludindo à declaração de que Miguel está comigo, Deus, para abençoá-los para sempre. Abaixo do trono estão serafins flamejantes e rodas de muitos olhos louvando a Deus. O trono é cercado por uma série de véus celestiais representando diferentes níveis do firmamento que separam Deus do mundo material. Este último sendo simbolizado pelo véu azul, escuro, mais externo. O fato de os véus serem representados como tecido em vez de simplesmente um efeito arco-íris é facilmente revelado aí por uma inspeção minuciosa da ilustração. Sabendo que não poderia saciar sua sede nas cisternas quebradas da sabedoria humana, Moisés
Como Jó, buscou a fonte de águas vivas, dando ênfase em ver Deus depois de tantos boatos. A representação de William Blake da teofania, como podem ver, culminante dessa história, captura o propósito principal de tais esforços. Ela mostra Deus cercado por uma multidão de anjos. O profeta olha para cima para conversar com ele face a face, enquanto seus amigos jazem prostrados em terror. Em outras versões do desenho de Blake, o visionário está realmente envolvido com Deus no círculo, com rostos idênticos que se espelham em serena consideração mútua. Segundo Fish, a chave para entender a ilustração é que o homem está prestes a assumir a natureza de Deus, pois, de acordo com a leitura radical de Blake do Evangelho, o próprio homem, não apenas Jesus, mas todo homem e mulher, é potencialmente dotado de glória divina e até mesmo de poder divino. Blake expressou esse pensamento no dístico: Deus se torna como nós somos para que possamos ser como Ele é. Tanto William Blake quanto Joseph Smith, segundo Harold Bloom, buscaram acabar com a distinção entre o humano e o divino. Paralelos entre textos antigos e o primeiro capítulo do livro de Moisés são refletidos até mesmo no epílogo. Por exemplo, embora o tema das escrituras que devem ser perdidas e restauradas não seja encontrado no Apocalipse de Abraão, outra obra preservada em eslavo, segundo Enoque, registra que uma última geração se levantará, e eu levantarei para essa geração alguém que revelará aos homens fiéis os livros escritos por vós. Que conclusões então nós podemos tirar dessa nossa discussão? Um exame minucioso dos detalhes do relato da ascensão celestial de Moisés, no contexto de sua estrutura geral, lança luz importante sobre o significado das ordenanças do templo realizadas em nossos dias. Paralelos com outros textos antigos, como o Apocalipse de Abraão, confirmam o padrão básico do templo e constituem um testemunho impressionante da antiguidade do texto restaurado pelas revelações de Joseph Smith. Hugh Nibley concluiu, como resultado de seu estudo, esses relatos paralelos, separados por séculos, não podem ser coincidência, nem todos os outros. Para Joseph Smith, como Bushman observa perspicazmente, o conhecimento não era apenas uma fonte de poder e salvação, mas também de consolo. Disse o profeta em certa ocasião: alegro-me em ter o privilégio de comunicar-vos algumas coisas que, se compreendidas atentamente, vos serão de grande ajuda quando as nuvens se adensarem e as tempestades estão prestes a desabar sobre vós como estrondos de trovão. Agarrem-se a estas coisas e não deixem que seus joelhos tremam, nem seus corações desfaleçam. Que todos nós nos agarremos firmemente ao conhecimento supremo disponível a nós por meio da revelação dos últimos dias, para que, quando as nuvens se acumularem e as tempestades estiverem prestes a desabar sobre nós, como estrondos de trovão em nossos dias, nossos joelhos não tremam, nem nossos corações desfaleçam.